Olá, tudo bem? Boa noite. Evelyn, Sérgio, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa live de encerramento de 2023. Tá aguardando aqui a Micaela, o Zé, para a gente dar sequência aqui, dar início à nossa live. Hoje, a gente, para encerrar, assim, numa tônica de continuação, a gente pensou em trazer alguns temas que vão caracterizar, vão parametrizar todos os desafios que pelo menos a gente consegue calcular nesse momento que o direito tributário trará para os seus operadores no ano que vem. Oi, Renata, Denise, Daniele, sejam bem-vindas todas. Laura, muito obrigada por entrar. Enquanto eu aguardo os meus colegas, vou perguntar para vocês, o que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários, que vem como um dos grandes desafios para os operadores do direito tributário em 2024. Na sua opinião, o que é que vai trazer essa tônica de desafio? Não que seja difícil, né? A gente escolher, né? Reforma. A reforma é o tema, né? É o tema que traz tantas mudanças paradigmáticas. Mas quando a gente fala de reforma, a gente pode estar falando de algumas reformas diferentes, né? Porque nós temos a reforma do direito material e a reforma do direito processual. E pode ser que cada qual seja implementada parcialmente. E dentro dessa perspectiva, né, de várias reformas, o que você acha, o que vocês acham que faria a maior diferença, né? Que trariam os verdadeiros impactos no cotidiano? Ou a reforma do direito material ou a reforma do direito processual? Oi, Zé. E a Leia acabou de falar que o que mais preocupa ela nesse momento, né, tem se posicionado em determinados casos. E realmente, esse é um ponto em aberto. É algo que a gente sempre fala nos nossos eventos Olá, que tocam Tati. Olá, precedente. pessoal. Oi, Zé, tudo bem? Todo mundo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu já li aqui a observação da Leia, a quem mando um abraço e tudo de bom e agradecimento pela audiência de sempre. Isso também é o que nos causa frio na espinha, minha amiga. A falta de linearidade, de uniformidade no pronunciamento nos pronunciamentos dos tribunais superiores, né? É, Jogo duro, é difícil. eu ia responder quando você entrou, justamente naquela linha do que a gente sempre comenta quando a gente fala de precedentes, teoria dos precedentes e tal, que é cultura, né? Que não basta a legislação mudar para fazer incerta no nosso ordenamento jurídico a teoria dos precedentes, mas é importante que a gente aprenda a utilizá-la. E quando a gente Claro. diz a gente, não é só o advogado, é também o poder judiciário, sobretudo o poder judiciário, não é mesmo? Então, é tudo uma questão de cultura. E por mais que seja eventualmente pouco linear, é necessário conhecer as ferramentas que se deve empregar para você entender minimamente o jogo. Ainda que, olha, esse aspecto aqui foi surpreendente, mas a gente entende o que foi feito, por que foi feito. Exato. E como lidar com essa surpresa. Pois é, esse é um grande desafio que a gente tem aí. E depois, como explicar para o cliente, né? Essa também é uma dificuldade muito grande.
como É, conseguir transformar em português para o teu cliente, para o empresário, algo que estava previsto de caminhar em uma dada direção e, de repente, simplesmente vai para outra, né? é. Como A gente está conseguir acostumado. passar isso adiante? A gente está acostumado com essas surpresas do Poder Judiciário. A gente sabe que o jogo acontece dessa maneira e que tem dessas brincadeiras no meio do caminho, né? Mas você transportar isso para o cliente que eventualmente está ali muito absorto na sua questão operacional, na sua técnica, ele não está sabendo que isso é algo comum do judiciário, é algo delicado, né, de ser transmitido. Pois é. Ô, Zé, para te contar, quando eu abri aqui, eu perguntei a todos o que cada um entendia como sendo a grande tônica, talvez, de 2024. O que vai, na opinião de cada um, trazer os desafios mais contundentes para a advocacia tributária em 2024? E aí eu queria saber de você, o que você acha que 2024 E vai eu acho que a Leia já trouxe um dos principais aspectos, né, que é aquele relacionado a essa questão da instabilidade jurisdicional. Eu não queria ser tão lugar comum, mas eu acho que a reforma tributária ainda vai dar tanto trabalho, sabe, pessoal? E aqui me refiro não apenas à aprovação da PEC, não, mas nós até escrevemos juntos sobre isso, um breve post, porque essa é uma reforma tributária que vai depender de tanta regulamentação, de tantas leis complementares, de leis complementares provavelmente tão densas, que o trabalho está só começando. Então, é acredito que lógico. 2024 E tem muita vai ser muito discussão complicado. que é criada no plano legal, no plano da Exatamente. norma infraconstitucional. Então, a Constituição pode estar bonitinha, gente. A gente pode ajeitar o sistema para Lindo. o que a gente acha que é o ideal, para a economia que a gente tem, para a contemporaneidade, para a sociedade de hoje. Mas, eventualmente, do jeito que o legislador fizer a coisa, pode ser que nós tenhamos muitas confusões pela frente. Isso significa trabalho, né? Então, o advogado fica naquela posição de gostar meio que do caos, mas é possível que muitas. É possível não, é provável que muitas discussões surjam a partir daí. Pois é. E, e assim, adentrando essa questão do desafio, Tati e demais amigos e amigas, é hora de exercer uma cidadania muito ativa. O que eu quero trazer aqui para vocês? Muitos colegas aqui atuam também, de repente, em órgãos representativos de classe, órgãos representativos de segmentos empresariais. Usem a cadeira de vocês nesses entes de representação, nesses órgãos, para tentar efetivamente contribuir na hora da criação dessas leis complementares. Vai ter muita coisa importante que precisa ser fixada. A batalha pela aprovação da PEC é grande, mas no enfoque de quantidade de trabalho, de cuidado microscópico, o desafio ainda está adiante. E vai É, ser muito importante que haja uma participação altamente democrática nisso para a gente tentar montar e, às vezes, até superar eventuais dificuldades pelo fato de a Constituição ter ficado em aberto demais quanto a determinados pontos. sim, com certeza. Tô vendo aqui, ó. O Miguel entrou, a professora Mirdima entrou. Boa noite a todos e a todas. Muito Jorge, obrigado. com a Ana gente. Sofia, minha amiga, quanto tempo. Doutora Mari Souza, uma porção de colegas aqui que costumam já estar com a gente. Boa noite, muito obrigado. E participem com a gente, né? A ideia aqui é de desafios de 2024, né, Tati? É. E com relação à pauta de reformas do direito processual, como é que você acha que isso vai andar, hein? Você está esperançoso? Vou fazer um rápido merchan antes. Hoje, exatamente, não está ainda conosco nossa professora Micaela, porque ela está no lançamento de um conjunto de obras lá no STJ que tratam exatamente das evoluções nos aspectos processuais do direito tributário. E me parece que aí você tem tantos desafios também procedimentais
Vide o problema gravíssimo pelo qual passa o judiciário. No último tributário na mesa que tivemos, pudemos ouvir. Doutora Marta, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Um abraço para você e para toda a família, minha amiga. Nós pudemos ver a desembargadora Flávia Romano tratando em números, com todo o cuidado do mundo, o quanto que o fato de as execuções fiscais se moverem como se movem atrapalham o judiciário, não permitem que o judiciário consiga dar conta de tudo que precisa. E aí, o professor Walter Lobato trouxe para a gente, por exemplo, que o melhor trabalho que se pode fazer é exatamente tentar tratar da questão tributária antes de virar contencioso. Então, o fisco se aproximar, ter um fisco que instrui mais, é na dúvida que cria o contencioso. Claro, eu não estou tratando aqui do devedor tributário quanto mais, que é aquele cara que é criminoso, que rouba a bala da criança, rouba o remédio da vovó e aí também não sonega o tributo dele para concorrer com os seus competidores. Desse cara não se fala. Tem realmente que a justiça correr atrás e buscar uma responsabilização pessoal deles. O Henrique trouxe aqui uma dúvida para a gente, Tati. Com a normalização da modulação pelo STF e STJ, esse é um outro ponto que talvez que merece uma atenção, merece uma pressão da advocacia tributária, inclusive. E na sua prática, no sentido estrito mesmo, não é só fazendo resenha jurídica, comentando precedente, é na própria advocacia desempenhada no controle de constitucionalidade, seja o difuso, com repercussão geral reconhecida, ou nos recursos repetitivos, seja no controle concentrado de constitucionalidade mesmo. Eu falei só de controle concentrado, só de controle de constitucionalidade, mas também de legalidade no âmbito do STJ, né? Em todos os ritos que produzem precedentes que têm vocação para serem vinculantes, né? É importante que nessa prática a gente tenha uma percepção de como atuar para poder demandar das cortes um pronunciamento adequado sobre modulação. Porque o adequado não é só o conveniente. Exato. Ter uma decisão inconveniente para você, mas que seja adequada. E o grande problema das decisões que modulam até o momento, pelo menos na minha percepção, é a leitura que eu tenho do meu estudo a respeito, é que as decisões elas são muito soltas, elas são pouco parametrizadas, elas são muito ladeadas por um critério só, como se houvesse uma hierarquia de critérios, né, na análise das consequências de um julgamento. E acho que nesse sentido a gente pode atuar de uma forma mais estratégica para buscar o adequado e não somente o conveniente. Concordo plenamente com você. Eu talvez faria essa colocação de uma forma um pouco mais crua, e aí um pouco dirigida principalmente para as procuradorias e para a Receita Federal. A PGFN tem trabalhado bastante nessa linha. Para eles também. Eu mandei meu comentário só para a advocacia privada, mas é importante chamá-los ao diálogo, porque eles também são um pouco culpados, né? Fundamental. Mas eu acho que a primeira combinação que a gente tem que ter, e aí em nível social, é a seguinte: perdeu. Por que falo isso? Veja quanta dificuldade na questão da tese do século. O morto não consegue deitar, bicho. Não termina. Agora, aparentemente, teve seu último capítulo com o contra-ataque de se ICMS não está na base de cálculo para débito, também não está para crédito. Parece ter sido a cartada final, vamos ver como é que fica. Mas é preciso que as situações sejam resolvidas, para o bem ou para o mal, mas resolvidas. Pacificação social. Eu tenho muito essa... Por ser um advogado de empresa, eu tenho muito essa preocupação e esse desafio de conseguir traduzir para os meus clientes, para os empresários, o que acontece, por que acontece e como se ganha previsibilidade para o que está para acontecer. E quando você não tem as definitividades nas decisões judiciais, você perde isso. Então, é como se você estivesse sempre em terreno pantanoso. É uma dificuldade muito grande. Entende? E, assim, eu
eu entendo assim, que eu vejo muito mérito no argumento pelas consequências. Dentro dos limites que esse argumento tem, obviamente, né? Dentro de uma hermenêutica adequada, racional e que leve em conta outros critérios que não apenas as consequências. Principalmente balizado pelos sentidos possíveis, sentidos literais possíveis. Então, dentro de toda uma metodologia de interpretação da norma, eu acho que argumentar pelas consequências é razoável. Inclusive para validar ou não uma modulação de efeitos. E, aliás, a modulação é uma decisão a posteriori que advém de uma ponderação com as consequências, né? E eu acho isso válido. Me parece bastante adequado, sistemicamente possível, levar isso a efeito. Inclusive, levando isso a efeito balizado por um critério de orçamento. Eu acho razoável. O problema é como isso é feito. E isso traz em questão, e eu sempre penso nesse ponto, inclusive bastante inspirada em algumas observações da Micaela, de muitos eventos atrás. Ela sempre pontuava isso, e isso, sempre que a gente fala de modulação, me volta à mente, que é a forma de contabilização pública. Pois é. Pois é. Modular Cada um traz um número, né, Tati? faz sentido. Mas por que a gente precisa proteger o orçamento? Por que o orçamento está desassistido? Isso é uma questão de contabilidade pública. Pois é, Então, será que exatamente. a gente está remediando da maneira correta? E aí a gente pode até fazer um juízo de proporcionalidade, né? No sentido de adequação e necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, razoabilidade. Porque a modulação ela pode ser adequada para prestar um resguardo ao orçamento. Mas será que ela é necessária? Pois é, pois é. E, e, e esse é um ponto também em relação ao qual eu anseio por critérios um pouco mais objetivos. Não apenas de decisão, embora os critérios de decisão acabem orientando os critérios de pleito. Mas eu acho que os pleitos também tinham que ser mais bem fundamentados. Muitas vezes, cada procuradoria aparece com um número, sem nenhuma responsabilidade com o número que está aparecendo. Volto a dizer, quando eu falo sem nenhuma responsabilidade, ninguém é considerado responsável se aquele número não estiver certo. Não estou dizendo que se apresenta de qualquer maneira. Só que não existe um método. E não existe porque a Corte não requer que assim seja. A partir do momento que a Corte requerer, olha, eventual fundamento de quebra orçamentária vai ter que vir embasado desta forma aqui. É assim que se faz. Que nem para questionamento, por assim dizer. A partir do momento que tivermos isso, será possível controlar, será possível contestar. Hoje em dia, isso é o super trunfo. Porque, veja, eu não disponho dos números. Como é que eu contesto isso, Tati? Não, não é 1 bilhão, não, é meio bilhão só. Eu não tenho como contestar, é o super trunfo. É 1 bilhão, 10 bilhões, 550 bilhões. Não sei. A Não gente sei, os só números não são claros. se eles ofertarem o parâmetro, né? A base desse número. Se eles ofertarem a base desse número, você pode falar assim: ah, não, mas você não pode calcular o passivo considerando isso tudo, porque, não sei, parte disso vai estar sendo. Não foi nem impugnado. Dou, Administração. dou um exemplo, aproveitando que Milady falou, na DC 84, o Supremo precisa decidir, e já foi concedida a liminar, acolhendo a pretensão do fisco, mas o Supremo precisa decidir quanto à possibilidade ou não de de um determinado decreto que revoga benefício fiscal ser aplicado imediatamente ou ter que respeitar a anterioridade. No caso em tela da DC 84, trata-se de uma anterioridade nonagesimal, ou seja, apenas 90 dias, porque estamos falando de um benefício fiscal de PIS/COFINS financeiro. No final do ano passado, houve uma redução quase pela metade, e no início do ano, a revogação desse benefício fiscal. E o fisco apresenta os seus números. E o ministro André Mendonça, que foi um dos que votou contra a concessão da liminar, fala exatamente o que a professora Tatiana trouxe para a gente agora.
Fisco, você está me falando aqui, está me trazendo um número como se fosse uma anterioridade de um ano. Estamos falando de 3 meses, amigão. Cuidado aqui. Exerça com prudência o seu pleito. E aqui o Henrique traz com muita propriedade, né, Tati? Há uma disparidade de armas nos argumentos para modulação. E eu concordo com o amigo, concordo plenamente. Isso se a gente levar em consideração a questão orçamentária puramente considerada, né? Há uma disparidade de armas e há uma disparidade também na consideração dos critérios. Porque se a gente for falar de orçamento, a gente também tem que pensar que o orçamento ele não é um fenômeno isolado no tempo, né? Nós temos um orçamento para um exercício, depois a gente vai ter orçamento para outro, e isso consegue ser, inclusive, aprimorado se a tributação, se a arrecadação tem uma performance melhor, né? Então a gente tem que pensar nisso de uma forma continuada, de uma forma duradoura, como se ela fosse para ser duradoura, porque ela é para ser duradoura, inclusive, né? E nessa perspectiva, a gente não pode só pensar no impacto no orçamento sem olhar do outro lado o impacto na economia privada, porque é a economia privada que é tributada e que leva recursos dali para lá, né? Porque proteger o orçamento em um exercício, se essa proteção significará um atentado tão grande na economia privada que no exercício seguinte você não vai ter arrecadação suficiente para justificar o resguardo que você fez anteriormente. Então, é uma análise. Matou a galinha dos ovos de ouro, né, amiga? É a metáfora a que mais eu vejo ser empregada. Eu acho que, assim, pode até ser que em um determinado caso concreto seja mais eficiente proteger o orçamento e desassistir a economia privada, porque ela vai se recuperar. Mas isso não é nem analisado. Pois é. Então, me parece que sim, a modulação de efeitos ainda é uma análise muito superficial e superficial demais para uma questão que é muito complexa. Superficial demais, pautada num critério que é complexo, né? Que é o orçamentário, que é o que sempre é aventado, né? Pois é o que sempre vem à mesa, é o que sempre surge, mas tem algumas coisas que o Estado simplesmente não faz, e Estado com E maiúsculo. É essa comprovação de impacto orçamentário de verdade, principalmente a longo prazo, como bem falou a Tati, perceber o quanto que aquilo afoga a economia e depois compromete os orçamentos futuros. E uma outra questão que eu não vejo o Estado fazer de jeito maneira é estudo de impacto orçamentário antes da concessão de benefício fiscal. Não fazem. E tudo isso retroalimenta com o elemento que você trouxe, de que a professora Micaela sempre fala. Cadê o elemento de contabilidade pública? Cadê a responsabilidade por isso? É isso. E é muito exigida a responsabilidade do lado de cá, não é? Pois é. Você sabe também um outro desafio que eu acho grande, Tati, e demais amigos e amigas? É muitas vezes a incompletude de determinados julgamentos dos tribunais superiores. Vou dar exemplo. Outro dia eu estava estudando um tema relacionado à base de cálculo de ISS da construção civil. E aí eu vi que o Supremo, isso está no nosso clube de jurisprudência, todos são bem-vindos a buscar essa aula. Olá, Nanda, tudo bem, minha amiga? Abraço para você, para a família toda. E aí, o que acontece? O Supremo decide tão somente o seguinte, a norma que prevê a redução de base de cálculo de ISS em construção civil, ela foi recepcionada pela Constituição. E aí, no primeiro momento em que se tomou essa decisão, todo mundo saiu correndo e entendeu o seguinte, opa, essa decisão aqui significa, portanto, que aquela norma está valendo, né? 10 anos depois, o Supremo explicou, não. Eu apenas disse que aquela norma era compatível com a Constituição. Eu não disse se ela está vigente. Quem tem que dizer se ela está vigente é o STJ. Tem aí uma coisa boa, que é o Supremo, enfim, em alguns casos, respeitando a jurisdição do STJ, isso é importante demais. Pior coisa que pode ter é um falar A e o outro falar B. Mas
também mostra o cuidado que nós temos que ter na apreciação de determinados julgamentos do Supremo. Porque se o Supremo, de fato, cumpre o seu papel e analisa apenas a questão à luz da Carta, à luz da Constituição, pode não ser o suficiente. Se o Supremo diz que uma determinada norma, um determinado ato é compatível com a Constituição, para nós resolvermos um caso concreto, pode ainda ser necessário pesquisar se aquele ato é compatível com demais atos que lhe são subsequentes ou lhe são hierarquicamente superiores. E esse papel, se estivermos falando de atos ou normas federais, é do STJ. Então, observar isso com devido cuidado é outro desafio muito grande nessa sequência de provimentos judiciais, especialmente quando vinculantes. Você trouxe esse ponto e eu conecto com outro, mas que está dentro disso, né? Que é essa relação STF-STJ, que tem se mostrado não ser tão evidente assim. Muito embora pareça ser simples repartir nessa competência, né? Aqui é tema constitucional, aqui é tema de legalidade. E existe uma zona nebulosa muito extensa entre aquilo que é discussão constitucional e o que é discussão de legalidade. Porque, no final das contas, o nosso sistema todo responde à Constituição. O sistema é todo comprometido com a Constituição. Então, de uma forma ou de outra, a gente consegue cavar a questão constitucional em tudo, né? E é importante a gente, primeiro, até ter um certo senso crítico, né? De por onde a discussão pode ser explorada de uma forma mais interessante a favor dos nossos argumentos, das conclusões que nós perseguimos, né? Isso é um ponto. Nem sempre, estrategicamente, é possível você explorar melhor um caminho, porque a questão está mais evidente, mas uma análise estratégica sempre é conveniente. E segundo, entender como que você vai elaborar seus argumentos de maneira a deixar explícito que existe uma questão constitucional. Porque não basta você apontar a norma constitucional. Por exemplo, você está tratando de uma questão de legalidade. Você quer tratar dessa controvérsia no STJ à luz da legalidade do CTN. Você vai chegar com uma legalidade do CTN e o STJ vai falar o quê? Não, isso aqui é eminentemente uma questão constitucional. É princípio da legalidade, que tem verve constitucional. Isso está no CTN, mas é uma mera repetição de algo que está em homenagem. Então, dependendo, não basta você apontar a norma legal lá do CTN ou a norma constitucional se você quer explorar uma controvérsia à luz da constitucionalidade. Você tem que evidenciar que é uma questão eminentemente constitucional ou de legalidade. E como é que você faz isso? Como você faz isso, Zé? Pois é. Eu estava presente, rápido, essa questão da diferença entre STJ e STF, eu estava presente com uma certa professora que me é muito querida, fez uma pergunta genial, cara a cara, com o ministro da Suprema Corte desta grande república. Excelência, o que determina que o STF entenda que um assunto é dele e não do STJ? Eu tinha 10 possibilidades de resposta na minha cabeça. E nenhuma a resposta foi de Sua Excelência, nenhuma foi a dele. Qual foi a dele, Milady Tati? Foi a maior sinceridade possível. Maior sinceridade do mundo. Se for importante, é comigo. Se for relevante, se tiver repercussão, é meu. Ui, tá bom. Tá bom. Se você percebe que é uma discussão que eventualmente pode ser declinada, é interessante trabalhar o argumento pelo lado da relevância. Mostrar um impacto. Exatamente. Impacto num segmento, impacto econômico de uma discussão. E trabalhar a discussão por esse lado, da relevância. É isso. É isso. Esse era o trampolim para essa afirmação, Tati. A partir do momento que o ministro da Suprema Corte tem essa compreensão, é assim que devemos trabalhar. Se entendermos que um determinado caso seria mais bem julgado, um determinado caso nosso como advogados, seria mais bem julgado com uma melhor chance de sucesso para o nosso cliente,
pelo STJ, tenta passar ao largo da questão da relevância, da altíssima repercussão. Claro, depois da emenda 125, você vai, quando isso for devidamente regulamentado, alguma relevância vai ter que ser colocada. Mas seja cuidadoso, porque se você exagerar na dose, amigão, o STF, no mínimo, vai poder rever aquilo. Exato. Exatamente. Mas esse que é o ponto. Isso também é uma questão que sempre me incomoda, me desperta algumas reflexões, né? No final das contas, o STF ele vai, dependendo de chegar ou não uma discussão para ele sempre vai ter a oportunidade de se repensar, né? E o STJ não necessariamente, porque ele pode ser suplantado pelo Supremo se o Supremo receber uma discussão e entender que aquilo, no final das contas, era constitucional, né? E aí... O terço de férias é exatamente isso, né, Tati? O terço de férias foi isso. É? O terço de férias foi isso. Não é comigo, é com o STJ. A STJ diz, não incide contribuição previdenciária patronal. Sobe para o Supremo. Agora é meu. Incide sim. E isso quando não acontece de você ter duas discussões paralelas. Exato. Uma no STJ e no STF, mas cujo cerne, né, da questão diz respeito a uma mesma discussão, né, ou uma afeta a outra, que é o caso dos créditos presumidos de ICMS na base do IRPJ e da CSLL. Uma discussão está com o STJ, esteve com o STJ, outra discussão está com o STF, o STJ se pronunciou, mas dependendo do que o STF disser no tema de repercussão geral, o julgamento do STJ já está sem pernas. Então ele... Exatamente isso. Isso por quê? Porque o Supremo, quando olhou a IRPJ e CSLL, falou, isso não é comigo, mas PIS/COFINS era. A questão da Selic para restituição é com o Supremo. Para depósito não é com o Supremo, é com o STJ. E ainda que haja todos os fundamentos do planeta para se compreender, é isso, Nanda, vaidade, parceira, vaidade. Ainda que haja todos os argumentos do mundo para você entender que se deveria aplicar o mesmo racional para os dois, assim não foi. Permita-me anunciar a presença do grande Giuseppe Melotti. Boa noite, meu amigo, e parabéns pela sua vitória contundente hoje no TRF, meu irmão. Parabéns a você, ao cliente, tudo de bom. Tá vendo? Olá. Os grandes advogados conhecem, vão trabalhando e conseguem ganhar. O Mielo está mandando alguma coisa aqui em alemão para você, Tati. Eu não me aventuro aqui. Não. Villezurmart. É isso. É ter uma gana por ter poder. Mas aí eu retomo a questão da relevância. Porque primeiro eu fiquei muito incomodada com a resposta do ministro Barroso. Confesso. Fiquei incomodada. Como assim relevância? Você deu o nome, eu não tenho o nome. Ué, mas foi uma resposta dada no público, claro, né? Claro. Num contexto acadêmico, não era num contexto jurisdicional, diga-se. Fora isso, eu fiquei incomodada a princípio, mas depois eu cheguei a me pacificar com isso. No seguinte sentido. O incômodo ele veio porque eu pensei, mas o STF ele pode ir além do que a Constituição define o escopo da sua competência, porque define como uma discussão eminentemente constitucional. E aí poderia o Supremo dizer, não é só eminentemente constitucional, tem que ser relevante. Porque o STJ, para poder computar esse critério, ele precisou de uma emenda à Constituição, né? Por outro lado, o STJ não faz interpretação da Constituição. E aí foi o meu processo de pacificação com a resposta e de compreensão da resposta, né? O STJ não faz interpretação da Constituição. Então, ele não pode compreender o feixe de competência dele como algo para além daquilo que está efetivamente escrito. E mesmo que ele faça uma interpretação do intérprete da Constituição também, alguém pode se sobrepor a ele e dizer essa interpretação não está correta, né? A Mila entrou, Tati. Faz a interpretação de ser um caso da competência do STJ ou dele, o Supremo pode fazer isso. Por quê? Quem define a competência? A Constituição. Quem interpreta a Constituição? O Supremo. Então, o Supremo
ao interpretar o fecho de competências, ele pode dizer que determinado tema está dentro do escopo do STJ, porque ele interpreta o escopo de competência do STJ. E ele pode dizer que relevância define a sua própria competência, porque ele que interpreta o seu fecho de competência. Então... Tati, chama a Mila, ela entrou. Peraí. Oi, Mila. Tô te chamando. Calma aí. Vê se você recebeu. Aí. Olá, pessoal. Olha ela aí, toda bonitona, toda no trinque, rapaz. Tudo bem? Tá no STJ, parceira? Tô no STJ, galera. Tô no lançamento aqui do Fica livro, do qual a minha fiz parte, torcida ó. para você entrar na primeira ou na segunda turma logo. Ó, Pois é. na primeira vaga que sobrar, primeira ou segunda turma, professora Micaela. Também tô... Gente, Deus ouça vocês, quem sabe um dia, né? Mas olha, foi muito interessante. Eu até peço desculpas o atraso, porque a gente estava aqui no lançamento do livro e as palestras começaram um pouquinho mais tarde. Mas eu achei muito interessante porque elas tinham muito a ver. Obrigada, Léa. Elas tinham muito a ver com um ponto que a gente tem debatido aqui, né? E que é o tema dessa live, que é justamente quais são os desafios do tributarista, né, para o ano que vem. Gente, o professor Marcos Livre iniciou dizendo o seguinte: olha, aproveitem se vocês têm filhos, se vocês têm esposa, marido, dê um beijo, aproveitem as festas de final de ano, porque os próximos 5 anos vão ser uma loucura, né? Então, assim, são muitos desafios que a gente vai ter, muito interessantes. A gente está vivendo um momento de mudança de modelo mental, sem dúvida, com o próprio Código de Processo, a questão das leis processuais tributárias, a possibilidade de junção dessas leis. Hoje, inclusive, o senador mencionou isso, né, que ele vai criar uma comissão de técnicos para justamente possibilitar a aglutinação de alguns desses projetos de lei para que eles possam tramitar de uma forma mais célere, quem sabe ir lá para a Câmara dos Deputados, a gente ter uma votação até o final do ano, então, do ano que vem, né? Então, temos isso, temos a reforma de direito material, temos a questão da implementação dos preços de transferência, que com certeza vão trazer um impacto substancial aí com relação ao procedimento que foi inaugurado. Então, são várias coisas que trazem para nós aqui, tributaristas, desafios e oportunidades, não só de estudo, mas de trabalho, de desenvolvimento de teses, né? As pessoas estão sendo conclamadas a estudarem esses textos e fazerem as suas observações. Então, assim, eu sei que a maioria das pessoas não tem uma tendência a ler muito projetos de lei, mas é relevante que façam isso, porque muitos desses projetos vão acabar saindo em alguma coisa. Então, você tem que estar acompanhando, ver o que a comissão está debatendo, ver o que essa comissão que foi constituída está debatendo. Tem uma comissão que foi instituída também sobre segurança jurídica, que esse é um elemento bastante relevante, que tem sido muito tocado aqui. Então, eu acho que a gente tem muitos desafios, mas o mais importante para todos eles é uma abertura de modelo mental. A gente está apto a automaticamente aprender o novo, sair de parâmetros que a gente já tem fixados e experimentar, né? Eu acho que tudo isso faz com que a gente efetivamente consiga ter resultados positivos. Tchau, gente. Beijo. Então, é isso. Eu acho que essa é a mensagem, né, dessa nossa última live do ano, justamente para que a gente saia aí com muita esperança de poder desenvolver oportunidades, poder aprender mais, poder desenvolver um direito tributário que seja positivo para todo mundo, né, pessoal? Acho que é isso. Com certeza. Eu gostei que você falou de como que a gente deve se atentar e acompanhar as discussões no âmbito do Poder Legislativo ainda, antes de virar norma. Sim. Porque, primeiro, para você não ser pego de surpresa, é sempre bom você estar antecipado às possíveis mudanças que podem vir, até mesmo pensando na abrangência dessas mudanças, né? Se você vai tentar correr atrás só depois que tudo começou, fica meio caótico, né? E outra coisa... Não, exatamente. E outra coisa que me veio à mente, e agora é um pouco o advogado do caos, é que você vai fazer uma análise crítica de uma legislação, de uma peça legislativa nova, né, no tema, você saber como que a discussão se deu no trâmite daqueles projetos, né, quanto projetos, é importante você parametrizar a norma que foi produzida no final. Primeiro, para fins interpretativos. Segundo, para entender se algo no texto final pode ser julgado inconstitucional.
por Sim, alguma razão que venha a ser explícita pelos debates, por exemplo, que ocorrem em plenário, que ocorrem nas casas. E eu lembro que foi na discussão do DIFAL, salvo engano, acho que foi na discussão do DIFAL, e que debates predecessores à edição da nova lei complementar, algum na discussão falou-se em observância dos princípios da anterioridade, princípios em, no plural. E isso estava nos debates, mas aí depois, ao ser transportado para a discussão, ser transportado para o texto, não estava explícito que eram as anterioridades, né, as duas. E, inclusive, né, a de exercício. Se você fosse resgatar as do projeto, você via que os congressistas estavam cogitando aquela peça fulcrada nas anteriores. sim, exatamente. E aí, Exatamente. falando de acompanhar, eu pensei, quantas questões a gente vai enfrentar agora? Eu e Zé estávamos até mencionando que existe mudança agora por vir, que aí a reforma vai ser aprovada, mas para fins constitucionais. E agora, como consequência, nós temos discussões consequentes em sede de novas peças, novas leis ordinárias, novas complementares, e nesse atividade, né, intensa, um monte de coisa pode sair um pouco porca, né? Ah, não tenho dúvida. Tem muita coisa para ser ajustada, inclusive no próprio texto. Se a gente for ler o projeto, por exemplo, de execução fiscal, tem vários pontos ali que precisam ser ajustados. Por exemplo, a questão relativa a você ter uma discussão em embargos mais anulatória. PEC, mas Sim. mesmo os PLs, né, da reforma do processo. Sim, a gente tem tudo. Você vê que na reforma do processo, por exemplo, a questão da execução fiscal, a lei não resolveu um problema que a gente tem hoje de fixação global de honorários, quando você leva em consideração uma execução, mas o embargo de uma anulatória. Existe uma jurisprudência do STJ que fixa em 20% o limite. Mas veja, a gente tem um problema do Código de Processo Civil, né? O artigo 85, parágrafo 3º, que não foi levado em consideração nesse contexto. Será que esse limite lá fixado seria um limite global? Então, por exemplo, eu acho que a lei de execuções fiscais poderia resolver essa questão, né? Poderia até discutir mesmo a questão da fixação dos honorários e a eliminação do encargo legal. Então, assim, eu acho que esses pontos não foram debatidos. E com relação ao direito material, a PEC 45, tá uma loucura, né, gente? Principalmente a questão da grande delegação que existe para a lei complementar. O pessoal brinca que vai ser uma lei complementar de mais de 84 artigos, porque, assim, é muita coisa. Até mesmo a própria estrutura de como é que vai ser feito o julgamento, né? Quem é que vai julgar o IBS? A gente vai ter o Conselho Federativo e depois vão ser os TJs, né? A gente vai ter uma divergência interpretativa entre o TJ e o TRF com relação à mesma matéria. Então, porque o TRF vai julgar a CBS, são impostos e são tributos gêmeos. Então, assim, a gente tem uma dificuldade aí grande com relação a como é que vai ser, né, essas divergências. E outra, a gente também não tem uma solução rápida para a uniformização de entendimento. Essa é uma questão que me preocupa muito, porque, óbvio, foi uma opção legislativa você trabalhar com IVA dual, portanto, você ter o controle dos estados e municípios, mas da União. Beleza, se for uma opção, ok. Opção aceita. Agora, a partir do momento que essa opção foi aceita, não dá para eu trabalhar com o racional de que eu vou federalizar a discussão, porque senão não faz sentido eu ter um IVA dual. Então, é melhor eu ter o IVA, né? Eu crio menos complexidade e eu trabalho com uma estrutura única e divido o dinheiro no meio. Então, a questão foi, quero ter um IVA dual. Ok, perfeito. Então, vou respeitar duas esferas federativas. Vou respeitar estados e vou respeitar o contexto da União. Agora, a grande questão é, e se eu tiver divergência com relação a esse tributo gêmeo, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que esperar até a discussão chegar no STJ e isso ser afetado eventualmente repetitivo? Não faz sentido, entendeu? Então, esse é um ponto que eu acho relevante a gente pensar. Ou seja, será que não existe um instrumento de uma competência originária para você poder instaurar, por exemplo, em RDR no STJ, para você fixar a definição daquela questão, por exemplo, do que é direito para fins de CBS e IBS? Porque, gente, a gente está saindo de uma matriz onde a tributação em regra é bens e serviços, e a gente está entrando numa tributação de direitos, bens e serviços. Ou seja, o cômpito e a complexidade desse tipo de tributação é gigantesco, né? As pessoas ainda não se tocaram.
do universo que isso aí pode ensejar. Então, sem dúvida, é uma reforma que, se passar, a gente vai ainda aprender muito com ela, né? E o próximo ano vai ser o primeiro ano de desbravar isso, porque vai ser o ano que vai vir a LC. Então, assim, a recomendação é, final do ano, galera, descansem, aproveitem o recesso, entendeu? Relaxem com a família, que vocês vão ter que estudar muito a partir do ano que vem. Então, e acompanhar bastante aqui as lives do Tributário em Jogo, o material que a gente vai estar produzindo, participando do nosso clube de jurisprudência, que mais vai ter é discussão aqui para a gente trazer para vocês, né, não? Com certeza. Vai muito. Eu acho interessante que, por tudo que a gente comentou, né, ao longo dessa live, foi bem uma troca de bola, né? É como que essas novas preocupações, elas estão muito no plano de como o direito deve ser. Exatamente. Uma fase do direito tributário em que a gente está pensando como ele deve ser. E acho que a gente tem que aproveitar esse momento. Porque não é Sei, foi filósofo, hein? Foi filósofo agora, hein? Te vi platoniana, hein? Que a gente vê o legislador, o constituinte tão ativos, né? E tão produtivos. É um momento muito paradigmático. Sim, sem dúvida. Usar isso de uma forma positiva no tema, e é um momento oportuno para a gente começar a implementar essa mudança de paradigma que você falou, essa mudança de modelo mental, e pensar a advocacia inserida ali num propósito muito mais de resolver problemas, de combater, de encontrar problemas e às vezes até inventar problemas, porque convenhamos, às vezes acontece, para poder brigar. Parece um momento oportuno para a consensualidade. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso os métodos alternativos de solução estão sendo tão mencionados, né? A questão de arbitragem, de mediação, a própria questão do negócio jurídico processual, transação em voga, né? Com várias alternativas aí. Porque, infelizmente, gente, não tem como você ter, inclusive essa foi a fala da ministra Regina Helena Costa aqui, ela disse, o judiciário está querendo defender questões relativas à solução alternativa de conflito. Claro que sim, porque ninguém ganha com um conflito que demora 18 anos e 11 meses para ser deliberado, entende? É extremamente cansativo, é custoso para o ente, é custoso para o Poder Judiciário, é custoso para o contribuinte. Então, não está legal. É uma estrutura que não está legal para ninguém, ninguém ganha com essa estrutura. Então, é necessário que a gente realmente procure resolver esses problemas de uma forma célere, como é o mundo. Imagina uma decisão empresarial, você chegar lá, foi consultado por uma empresa, olha, a gente pode judicializar a questão, tá bom, então quando é que você vai ter a resposta disso? Daqui a 18 anos e 11 meses. O que você acha que o empresário vai fazer? Ele vai rir, né? E como? O Ricardo já está desesperando aqui, hein? Não desespera. É muita mudança, só Jesus na causa. Faz mudança. Gente, é emprego. Pensem assim, emprego, oportunidade acadêmica. Se você queria fazer mestrado, você vai fazer. Se você quer fazer doutorado, você vai fazer. Se você não quer fazer nada disso, você vai ler. Você vai ter cliente, vai desenvolver tese. Então, que mais tenham oportunidade para vocês poderem trabalhar de uma forma positiva. Não? E é essa mensagem que a gente quer passar. Ativos ficaremos, não teremos, assim, né, mente vazia. Mente vazia não é coisa boa, não. De TED ninguém morre, do coração já não sei. Melhor ir no cardiologista, fazer aquele check-upzinho. Nunca é demais. Né? Verdade. De uma yogazinha, um negócio assim. Uma yoga. Uma meditação. Pode ajudar também. Os sustos. Verdade. Gente, é isso. A gente queria falar para vocês que essa é a última live do ano, mas que ano que vem a gente vai estar voltando com muita coisa legal para vocês, com novas lives, com novos temas. Aproveitem esse final do ano para vocês recarregarem as energias, descansarem e a gente volta com tudo no que vem, tá? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. E tchau, boas gente. festas. Tchau, Mi. Tchau, pessoal. Obrigada pela audiência. Foi ótimo. A gente se vê em 2024 com muita coisa. Um abraço a todos. Tudo de bom. Até a próxima. Bye, bye.